Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu fiz aqui um discurso todo bonitinho, aqui um texto todo muito certinho, mas acho que isto não vai valer de nada, portanto. A próxima geração de políticos, o que será? Nós temos a juventude mais qualificada de sempre. Uma coisa, não digam ao PowerPoint porque eu fiz no meu momento de loucura. Nós temos a juventude mais qualificada de sempre. E então, será que isso é uma alternativa? Não me parece. Porquê? Porque o sucesso, como diz a grande Oprah Winfrey, o sucesso é quando a preparação se cruza com a oportunidade. E nós não podemos identificar a oportunidade se não tivermos preparação para isso. E como é que temos preparação para isso? Nós temos que ter educação aos mais variados níveis, tanto a economia, como a sociologia, como a sexologia, também é preciso. Nós temos que ser multifacetados, digamos assim. Porque a próxima geração de políticos vai ser a geração de políticos mais multifacetados de sempre. Mas o maior problema não é fazer as pessoas esquecer das ideias, fazer as pessoas aceitar as ideias novas, é fazê-las esquecer das ideias antigas. E quem diz as ideias também diz os políticos. Porquê? Nós tivemos políticos mais rafeiros, digamos assim, os mais rafeiros que existiram desde sempre. E como é que nós vamos fazer isso? Nós não nos podemos demitir da intervenção política ativa. Porque se o fizermos, nós apenas vamos ser treinadores de bancada ou políticos de café, como dizia o grande Sá Carneiro. Se nós fizermos isso, nós deixaremos o nosso lugar na história. Eu acho que isso é o pior erro que podemos fazer. Ou seja, o que eu digo é: jovens, qualifiquem-se, apostem no vosso futuro e ativem-se dentro da política. Porquê? Porque tu podes fazer a diferença. Tu podes fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. Quem sabe? O que importa, como disse aqui um senhor que eu já não lembro quem era, o que importa é sonhar. Ou seja, as escolas, as faculdades, as universidades apenas nos dão conhecimento, mas não nos fazem uma coisa: não nos ensinam como saber usar esse conhecimento. Ou seja, dão o peixe, mas não ensinam a pescar. Nós saímos das faculdades, e eu estou no curso de Direito, eu apenas sei a teoria, mas não sei pôr em prática. Nós saímos da faculdade sem saber uma única noção como pôr esse conhecimento em prática, como lançar a rede ao peixe. Eu acho que isso é o mais importante. O que fazer com esse conhecimento? Como fazer com esse conhecimento? Nós podemos fazer a diferença de todos, mas ensinar como fazer a diferença, ou seja, saber como fazer essa diferença, nós não sabemos como fazer. Os próximos políticos em Portugal, como eu já disse, serão os políticos mais capazes de sempre, mas não serão os políticos mais preparados de sempre. Eles têm capacidades que lhes foram dadas pelas faculdades e é ali que eles vão estar. Mas será que vão ser os melhores de sempre? Não me parece. Porquê? Porque vão ter uma data de coisas herdadas por estes e por os anteriores, uma data de medidas para reestruturar o nosso país que não vão saber enfrentar, porque não estão preparados. Aliás, eles podem saber enfrentar isso, mas não vão conseguir. Eles têm capacidades mas não sabem o que fazer com essas capacidades, não sabem potencializar o seu conhecimento. E é isso que temos de ter em conta: potencializar o conhecimento. E é verdade que nós temos de ter uma coisa, temos de ter uma visão global. O Japão, como é que o Japão se relançou na Segunda Guerra Mundial? O Japão relançou-se por investir na educação. E é isso.
Nós temos que investir na educação. Nós temos que investir nas pessoas mais qualificadas de sempre. E não é mandá-las embora. Ou seja, como dizia o grande Fernando Pessoa, eu sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura. Ou seja, nós temos que sonhar mais alto. Mas não nos deixam sonhar mais alto. Então o que é que fazemos? Revoltamos-nos. Mas nós não podemos revoltar. Porquê? Somos acusados de crime público. Somos acusados de injúrias dos outros. Bem, como dizia o grande Zé Sócrates, o líder, nós precisamos de alguém que nos inspire, que nos motive. Esse é o dever da liderança. E é isto.